Olá, meu nome é Caio Expedito Rodrigues Queiroz. Sou aluno do curso de Agronegócio aqui da Universidade Federal de Viçosa. E venho hoje apresentar um projeto desenvolvido por mim, com orientação do professor Janderson Damasceno dos Reis, sobre os confinamentos utilizados na bovinocultura de corte. O projeto teve apoio da PIBIC, sendo financiada pela UFV-CRED. Aqui está o sumário da nossa apresentação. Bom, para falar um pouco sobre esta área, nada melhor do que entendermos a posição do Brasil na bovinocultura de corte. O país possui o maior rebanho comercial, é o maior exportador e o segundo maior produtor. Apesar disso, a produtividade do setor aqui no Brasil está abaixo, tanto da média mundial, como aquém dos principais concorrentes do país por esse mercado. Os confinamentos são um sistema intensivo da pecuária de corte. Aqui temos a lista de 4 vantagens. Por exemplo, eles reduzem a lotação das pastagens, eleva a escala de produção, melhora o acabamento de carcaça e flexibiliza a comercialização. Contudo, o grande problema deste sistema produtivo é a sua viabilidade econômica. Há poucos estudos, tanto na literatura nacional como na literatura internacional, que exploram isso. As propriedades que utilizam os confinamentos estão localizadas aqui no Brasil, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, sendo o estado paulista líder na utilização desse sistema. 20% do rebanho abatido nesse estado passaram pelos confinamentos, enquanto a média nacional é de 13%. A amostra do nosso estudo foi composta por 1.200 bovinos da raça Nelore, machos e não castrados, confinados em uma propriedade no interior do estado paulista. A fazenda, informou o fluxo de caixa através de uma planilha eletrônica. Os valores foram praticados entre 1º de junho a 30 de novembro do ano de 2016. Todos os preços foram informados pela fazenda, exceto a aquisição dos animais e a vendas. Para cobrir essa lacuna, utilizamos a cotação do boi magro Nelore do Instituto de Economia Agrícola e o indicador boi gordo da Exalc em parceria com a B3. Ambos institutos realizam cotações no estado de São Paulo. Utilizamos também o valor presente líquido para mensurar a viabilidade econômica, tomando como custo de oportunidade 7,55% ao semestre, taxa baseada na Selic. No cálculo do VPL, os valores foram mantidos constantes, exceto o preço do boi gordo, preço do boi magro e o preço da alimentação. Essa variação possibilitou 93.150 VPLs possíveis de serem atingidos. Para verificar os parâmetros restritivos, utilizamos a análise de sensibilidade multidimensional. Aquelas 3 variáveis, boi gordo, boi magro e alimentação, foram os parâmetros e a medida de valor foi o VPL. Sendo o PBG o preço do boi gordo, PBM preço do boi magro e o PA preço da alimentação. Como resultados, obtivemos que o gado ficou confinado por 120 dias, entrando com um peso médio de 390 kg por cabeça, saindo com 575 kg também por animal, um rendimento de carcaça em torno de 57%, um ganho de peso diário em torno de 1,5 kg, e o consumo de matéria seca médio de cada animal ao dia foi de 11 kg. A conversão alimentar foi 7,15,
Ou seja, para produzir 1 kg de peso vivo, os animais precisam ingerir 7,15 kg de matéria seca. Aqui nesse histograma, é apresentado os 93.150 VPLs possíveis de serem atingidos. As colunas em vermelho são valores menor que zero, ou seja, inviabilidade econômica da atividade. Os valores em azul, as colunas em azul, são valores maior ou igual a zero. Viabilidade econômica. 37% dos resultados, só desculpa que o meu mouse aqui travou, 37% do VPL foram superiores ou iguais a zero, ou seja, viabilidade econômica. Consequentemente, 63% menor. Destaco aqui que as colunas maiores, aquelas que têm mais chance de acontecer, estão com a cor vermelha. Este gráfico aqui expressa a análise de sensibilidade multidimensional. Para ficar mais fácil de ser entendido, vamos tomar uma variação de 1%, positivo em cada variável. A variação de 1% no preço do boi gordo, a reta em azul escuro, ocasiona uma variação positiva, boi gordo é a variável de entrada do meu fluxo de caixa, de 80%. Já a variação de 1% no preço da alimentação, que é a minha reta verde, diminui o VPL em 20% aproximadamente. E uma variação de 1% no preço do boi magro, que é a minha reta em azul, reduz o VPL em 50%. Ou seja, quanto mais vertical for a minha reta, maior será a sensibilidade do VPL perante esse parâmetro. No caso deste estudo, o preço do boi gordo foi a variável mais restritiva aos confinamentos no estado de São Paulo. A chance de inviabilidade econômica foi elevada, 63%, porque utilizamos para comercialização o preço de mercado. Contudo, na prática, nós sabemos que os confinadores tendem a comercializar o gado por um preço superior, devido àquele melhor acabamento de carcaça. Os custos são predominados pela aquisição dos animais e alimentação deles. A alimentação foi de 26% a 29%, dependendo da combinação, e a aquisição indo de 62% a 65% também por mesmo motivo. Mas eu gostaria de destacar esse último tópico aqui. De acordo com esses três autores, o preço do boi gordo foi o parâmetro mais crítico também nos confinamentos australianos. 10 centavos de dólares a mais no quilo do boi gordo na carne pôde adicionar em até 17.430 cabeças aos confinamentos australianos. Resultado semelhante ao nosso estudo. Contudo, eu faço um parênteses aqui, que a segunda variável restritiva lá foi o preço da alimentação, e aqui foi o preço do boi magro. Só esse parênteses, só para a gente contextualizar melhor. Aqui estão as nossas conclusões, que o confinamento, ele de fato eleva a eficiência, contudo ele tem um alto risco econômico. Os custos mais representativos são a aquisição e alimentação dos animais. Contudo, o parâmetro mais crítico ao confinamento é o preço do boi gordo, é o preço de venda. E a comercialização do gado confinado a preço de mercado tende a inviabilizar a atividade. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nesta apresentação. Aqui meus agradecimentos especiais ao programa, ao PIBIC, ao FVCRED, ao Departamento de Economia Rural e ao Departamento de Zootecnia, em especial a professora Cláudia Batista, da Bovinocultura de Corte. Aqui está meu e-mail, obrigado pela atenção e até a próxima.